Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney falando. Hoje eu retomo aquele estudo que estava fazendo algumas semanas atrás do Evangelho de Mateus. Para quem não acompanhou, dá uma olhada nos vídeos antigos do canal, que você vai ver que eu comecei um trabalho de interpretação, explicação, melhor dizendo, das passagens do Evangelho de Mateus. Dei início falando sobre quem foi Mateus, expliquei o propósito, o tema, o destinatário, tipo uma chave bíblica a respeito do Evangelho, e eu estou dando essa sequência. Hoje eu vou abordar o capítulo 6, dos versículos 19 a 24. Nessa seção do Evangelho de Mateus, o tema é discípulo e materialismo. Então, dentro desses versículos, o Senhor Jesus ensina como deve ser a conduta de um discípulo dele em relação às questões materiais. Tema esse extremamente importante, visto que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, extremamente materialista, uma sociedade que gosta de ostentar, seja nas redes sociais, seja na sua vizinhança, enfim, não importa. Então, o que o Senhor Jesus tem a dizer a respeito desse tema? Claro que esses não são os únicos versículos da Bíblia e do Novo Testamento que tratam desse assunto. Você deve, caso você queira elaborar um estudo, eu vou até dar aqui uma orientação. Sempre que você quiser elaborar um estudo a respeito de um tema, você vai precisar da chamada concordância bíblica, né? A concordância você pesquisa pela palavra, vamos assim dizer, dinheiro. Vamos supor que você quer fazer um estudo a respeito do tema dinheiro na Bíblia. Então você pega uma concordância bíblica, procura a palavra dinheiro, que uma boa concordância ela vai te dar todos, ou se não, os principais versículos do Antigo e do Novo Testamento, onde você vai encontrar a palavra dinheiro. E a partir daí você consegue elaborar o seu estudo. Se você não tem uma concordância bíblica, você consegue comprar aí facilmente em qualquer livraria evangélica, até mesmo você consegue na internet. Tinha uma Bíblia de estudo antiga, uma das mais antigas que eu conheço, que é a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson ela é perfeita para esse tipo de proposta, elaboração de estudos a respeito de um determinado tema. Então a Thompson ela tem naquela parte de trás dela, nos complementos, teológicos, ali tem toda uma parte de concordância de palavras e concordância de temas. Então segue aí essa dica já para você. Se você quer uma Bíblia de estudo boa para trabalhar com temas e concordância, eu indico a Thompson, tá? Que é uma das mais utilizadas no Brasil, muito antiga e de muita confiança. Eu mesmo já usei bastante essa Bíblia para elaboração de alguns estudos. Então nessa sessão aqui, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar a respeito da condição discípulo e bens materiais. Eu vou fazer uma exposição aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ney, fui professor de teologia durante cerca de 10 anos, lecionei nas principais faculdades de teologia da Baixada Fluminense, né? Também fui fundador e diretor da FAATM, Faculdade Aplicada de Teologia e Missões, e também tive o privilégio de trabalhar na maior rede de livrarias evangélicas da América Latina. Trabalhei cerca de quase 10 anos também nessa livraria. Então, você está falando com uma pessoa que tem um vasto conhecimento de livros, de bíblias, de revistas, de periódicos dentro desse segmento. Esse trabalho aqui ele não tem fim lucrativo nenhum, certo? Eu não estou aqui para vender nada, eu não estou aqui para pedir nada de ninguém, eu não quero Pix, eu não quero contribuição, porque graças a Deus, Deus me abençoa e eu trabalho. Eu tenho essas olheiras aqui que você está vendo aqui, é fruto das noites em claro onde eu passo trabalhando. Então eu estou aqui justamente simplesmente para propagar a palavra, o Evangelho. E esse trabalho ele tem por objetivo alcançar aquelas pessoas que estão vindo, que estão tendo seus primeiros contatos com as Sagradas Escrituras. Portanto, se você é um vasto conhecedor da Bíblia, talvez o conteúdo apresentado nesse vídeo não seja o suficiente para você, mas ele tem por objetivo sim alcançar aquelas pessoas que estão tendo o seu primeiro contato com as Sagradas Escrituras, novos convertidos, seminaristas. Eu sempre gosto de dar uma orientação de um determinado livro, algum material que eu uso no meu dia a dia, o que eu já usei. Então o objetivo é esse. Quem quiser ajudar, ajude através das orações, principalmente do seu comentário, da sua curtida e do compartilhamento. Então vamos lá, para eu não me alongar muito,
deixa eu começar aqui. Esses versículos que eu citei aqui, ou melhor dizendo, que eu vou citar, os versículos 19 a 24, eu vou fazer a leitura do versículo. Se você quiser acompanhar aí de sua casa, você pega a sua Bíblia e acompanha, ou se você não quiser, simplesmente ouça. Esta sessão, o Senhor Jesus, ele vai tratar da questão discípulos e bens materiais. Uma coisa que você precisa ter em mente é que as pessoas que estavam ali ao redor do Senhor Jesus, que faziam parte do seu grupo de seguidores, eram pessoas, na sua maioria, pobres, tá? Você vai encontrar um ou outro discípulo do Senhor que tinha uma certa condição, né? Como Zaqueu, que era um homem que tinha propriedade. O próprio Mateus, entende-se que Mateus era um homem que tinha uma boa condição financeira, mas a maioria das pessoas que seguiam o Senhor Jesus eram trabalhadores que dependiam do seu sustento, do seu trabalho para poder conseguir, né, o sustento. Eram pessoas pobres, eram pessoas que tinham essa preocupação diária a respeito da sobrevivência. E aí o Senhor vai ensinar essas pessoas a confiar em Deus e como lidar com essas questões dos bens, da posse, da propriedade. O Senhor Jesus, ele fala dos versículos 19 a 21 contra a acumulação de bens materiais com fins egoístas, nos versículos 22 e 23 contra a falta de sinceridade no que diz respeito à questão financeira, dos versículos 24 contra a questão do coração dividido entre Deus e os recursos, e dos versículos 25 ao 34 a respeito da ansiedade, sendo que desses versículos 25 a 34 eu vou tratar num outro vídeo. Eu quero tratar esse tema em separado, tá ok? Então vamos lá. Versículo 19, o Senhor Jesus diz assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 19: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Interessante notar que o Senhor Jesus, nesses versículos, ele faz menções: traça, ferrugem e ladrão. Vale lembrar que naquela época, boa parte dos recursos que as pessoas tinham poderia sofrer o ataque essas três características aqui. Traça, muita gente tinha tecido, tinha riquezas que poderiam ser afetadas por esse inseto, né? A questão da ferrugem também, algumas pessoas possuíam bens que poderiam padecer, sofrer a ação da ferrugem, e também bens que poderiam ser atacados por ladrões. Então, quando o Senhor menciona traça, ferrugem e ladrão, ele está falando três coisas que eram reais perigos para aqueles que tinham algum tipo de posse. E aí o Senhor, a lição em si não é necessariamente esses elementos, mas é o que o texto nos ensina, o que o Senhor queria nos passar. Olha só, eu vou fazer a leitura aqui de uma exposição que eu achei num dos comentários que eu consultei. Devo também lembrar que nada do que eu venho falar aqui é de minha própria natureza. Tudo eu faço uma pesquisa minuciosa em comentários, em bíblias de estudo, em outras fontes, para não vir aqui e não falar coisa da minha cabeça, mas falar aquilo que tem base em outros escritores, em expositores, em biblistas, em teólogos. Então, olha só, um dos comentários que eu li, ele diz o seguinte, ó: os perigos da riqueza são muitas vezes mencionados no Novo Testamento. Entenda bem, ó, os perigos da riqueza são muitas vezes mencionados no Novo Testamento, mas em nenhum lugar eles são condenados em si mesmos. Veja bem, o Novo Testamento, né, ou melhor dizendo, a Bíblia e também o Novo Testamento fala do perigo da riqueza, mas não condena a riqueza. É isso que você precisa entender. A Bíblia em nenhum lugar ela condena o acúmulo de bens e a riqueza propriamente dita. Ela fala dos perigos que isso pode ocasionar. E aí o autor ele continua: o que Jesus condena aqui é a ganância, a avareza e a acumulação da riqueza para fins egoístas. Então entenda o seguinte, olha só, você vai olhar para o Antigo Testamento, inclusive, você vai ver personagens que eles possuíam propriedades, reis. O próprio Abraão, quando Deus chamou para Abraão, ele fez promessas que eram materiais, né?
te farei um grande entre as nações, te farei próspero, te darei filhos, te darei uma terra. Enfim, você vê que as promessas que Deus faz para Abraão, em suma, eram promessas materiais. Então eu quero que você entenda, e você vai ter homens no Antigo Testamento que eram homens ricos. Né? Davi era um homem que tinha recursos, que tinha propriedades, que tinha dinheiro, e tantos outros personagens do Antigo Testamento que foram homens que honraram a Deus com a sua vida, eram homens ricos. Assim como também tinha homens simples do campo, homens pobres, homens que dependiam às vezes da ajuda de alguém para se sustentar. E quando você olha para o Novo Testamento, você também vai encontrar pessoas que também tinham recursos, como o próprio Mateus, certo? Como Barnabé, aquele primeiro companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. É dito que Barnabé vendeu as suas propriedades e depositou para auxílio da igreja. O próprio texto diz que algumas mulheres que tinham recursos ajudavam o Senhor Jesus na manutenção de seu ministério, ajudavam financeiramente, ajudavam com seus recursos. Entendeu? Então o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ter propriedades em si. A questão é como isso afeta a sua vida, o seu psicológico, a sua existência terrena. E aí é onde o autor fala aqui, ó, muito bem colocado. O que Jesus condena aqui é a ganância, a avareza e a acumulação de riqueza para fins egoístas, para fins banais, para fins como nós vemos hoje, para ostentação, para, como diz o pessoal, para tirar onda. Isso é errado. Isso é o que a Bíblia condena, certo? Eu gostei muito, muito mesmo, da exposição que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez no comentário dele ao Evangelho de Mateus. Eu vou ler aqui para vocês e eu já pego esse gancho para recomendar. Reverendo Hernandes Dias Lopes é um homem que eu acompanho há muitos anos o trabalho dele. Já utilizei muitos livros dele como comentários e outros livros sobre alguns temas, inclusive alguns vídeos, e eu recomendo com força, tá? Para que você conheça o material do reverendo Hernandes Dias Lopes, assim como eu também recomendo o reverendo Augusto Nicodemos. Também são dois homens que eu recomendo bastante. Também gosto de recomendar pastor John MacArthur, é um pastor norte-americano também da mesma linha reformada, que também escreve, que também tem uma excelente Bíblia de estudo, diga-se de passagem. E eu mencionei aqui reformada, eu não estou aqui para defender reformado ou arminiano, nada disso. Eu não quero entrar nessas questões abstratas. O intuito do vídeo não é esse, mas eu recomendo tanto escritores da linha arminiana quanto escritores da linha reformada. O importante é que você tenha acesso a boas e puras informações a respeito do Evangelho. Eu vou ler aqui a colocação que o reverendo Hernandes Dias Lopes fez aqui, ó. É claro que Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando esta vem como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Também Jesus não está aqui proibindo a previdência, pois a Escritura nos exorta a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Jesus tampouco está condenando você por usufruir dos benefícios do seu trabalho. O que ele condena no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. Deus não é contra você obter bens necessários para a sua vida terrena, mas elas não devem ser sua principal ocupação e prioridade. A prioridade de um cristão é o céu e as suas recompensas. Eu achei perfeito esse comentário dele. Então, o que o Senhor ensina é o seguinte, nessa sessão que nós temos aqui tratando: não é pecado você se preocupar, não vou usar a expressão se preocupar, não é pecado você se programar para ter um recurso, uma reserva, propriedades, pensar no amanhã. Não é errado você se programar, você ter propriedade, você procurar aumentar os seus recursos, a sua fonte de renda. Nada disso é errado. Você usufruir do fruto do seu suor, do seu trabalho, isso não é errado de forma alguma. O que é errado, o que deixa de ser o certo e se torna o errado, é quando isso vira uma preocupação excessiva
O que deixa de ser saudável é quando isso se torna o objetivo da sua existência. Entenda que o cristão, o Novo Testamento nos fala que tudo isso aqui é passageiro e efêmero. E como Paulo diz, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras. As coisas terrenas, elas são efêmeras e passageiras. O que nós precisamos na condição de cristãos e discípulos de Cristo é acharmos um bom senso e um equilíbrio entre você construir, consolidar o seu trabalho, a sua fonte de renda, as suas propriedades, mas não deixando com que isso corrompa, sabe, o seu caráter, a sua personalidade, não deixando com que isso subtraia você de pensar nas coisas do alto, não permitindo que isso te roube o tempo que você deveria estar dando para Deus ou o quanto você deveria estar trabalhando para Deus, né? E aonde ele fala, o objetivo, a prioridade de um cristão é o céu e as suas recompensas. Isso sim, a nossa prioridade é o céu. Então a gente precisa achar um equilíbrio entre trabalhar para construir um patrimônio, algo para nós, para a nossa família, para os filhos, para a nossa posteridade, para você desfrutar do fruto do seu trabalho, mas ao mesmo tempo não negligenciar a obra, não negligenciar Deus, não negligenciar a sua vida espiritual. É difícil, cara, eu te digo que é difícil você conseguir equilibrar, achar esse equilíbrio. Certa vez, há muitos anos atrás, eu li num livro que um dos maiores desafios que o homem enfrenta é achar um equilíbrio. Porque ou ele tende a ir demais para um lado, ou ele tende a ir demais para o outro. Mas uma das maiores dificuldades que o homem, de um modo geral, encontra é achar um ponto de equilíbrio. E eu digo que esse é um dos pontos mais difíceis entre você equilibrar sua vida espiritual, sua vida com Deus e sua vida material e financeira. Isso é uma coisa complicada. Então precisamos estar constantemente olhando as escrituras para a gente não perder o foco entre uma coisa e outra, para você não passar com uma coisa na frente da outra, para você não cair no erro, como eu já conheci pessoas que davam muita ênfase à vida espiritual e negligenciavam a material e viviam ali pedindo dinheiro, viviam em situação de aperto, viviam em situação onde estava sempre desempregado, não conquistava nada e depois falava que estava na prova. Não estava na prova, isso é falta de sabedoria, falta de bom senso. Outros casos também onde a pessoa dá muita ênfase à vida material e simplesmente negligencia totalmente o exercício do ministério, o exercício da vocação, pois eu volto a dizer aqui que quando Deus chama alguém, Ele não chama para ser espectador. Se você é um cristão que está assistindo esse vídeo, Deus não te chamou para ser um mero espectador. Ele chamou você para a salvação, mas existe uma função, existe um papel no reino para você desempenhar. E você precisa desempenhar isso pelo bem da tua espiritualidade. Mas como você vai conciliar isso com a sua vida profissional, financeira, material, é aí onde você precisa pedir a Deus sabedoria. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se por tanta luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Essa passagem eu já vi diversas pessoas interpretando para uma série de circunstâncias. Entretanto, o que você precisa ter em mente é o seguinte: o Senhor, esses versículos que estamos lendo, eles fazem parte de uma seção que trata de um assunto que é discípulo e vida material. Logo, esses versículos precisam ser interpretados à luz desse tema. Ainda que algumas pessoas usem esse versículo, os olhos são a luz da alma, para uma série de interpretações, literalmente eles tratam desse tema, pois eles estão dentro desta seção. Então, o que eles querem dizer? Bem, basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: é como se fosse um contraponto à religião farisaica. Os fariseus, conforme Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, eles até tinham um zelo por Deus, mas era um zelo equivocado, era um zelo baseado nas suas obras, baseado na sua maneira de
entender a religião, a forma de cultuar, a forma de honrar. Então, quando o Senhor fala, se os teus olhos forem bons, alguns comentaristas entendem que o Senhor está falando uma forma pura de ver a maneira de honrar a Deus, inclusive na sua vida material. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, o que isso quer dizer? Ora, se você tiver a capacidade de ver, de enxergar as coisas com clareza e com simplicidade, toda a sua forma de viver será correta. Entretanto, se a tua maneira de ver, de enxergar as coisas que te cercam estiverem comprometidas, toda a sua forma de viver também assim será comprometida. Então essa seria a forma de interpretar, inclusive quanto à sua vida material, pois é disso que a sessão trata. Se você tiver a habilidade, a capacidade de enxergar bem, você vai saber administrar o seu tempo e seus recursos da melhor maneira, sem perder, sem negligenciar ou afetar a sua espiritualidade. De outra forma, se você não tiver essa capacidade, você vai fazer as coisas erradas. Essa seria a melhor exposição para esta passagem. Versículo 24 em diante, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor Jesus foi arbitrário. Você não pode servir a dois senhores. Ele não deixa possibilidades, ele não deixa margem de possibilidade que isso aconteça, não. Ele é arbitrário. Não pode, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E ele trata a riqueza. É interessante que quando ele fala aqui a respeito das riquezas, ele personifica a riqueza, ele materializa, ele personifica, melhor dizendo, ele personifica a riqueza numa entidade chamada Mamon. Ora, o que era Mamon? Mamon, não se sabe bem ao certo a explicação, a exatidão dessa palavra, certo? Há quem interprete ela como se fosse aquele a quem se devota a algo, aquele a quem se dedica a algo, mas o fato é que o Senhor Jesus, ele pega essa expressão mamon, ele pega na verdade o tema riqueza e ele personifica numa entidade. E aí ele diz, olha, ninguém pode servir a Deus e a uma entidade ao mesmo tempo, ou seja, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, porque ou você vai se dedicar mais a um ou ao outro, não tem como. Então é importante achar esse ponto de equilíbrio entre a sua vida espiritual e a sua vida financeira e material. E esse é um dos pontos que mais tem derrubado ministérios, esse é um dos pontos que mais tem derrubado cristãos, esse é um dos pontos que mais tem derrubado pessoas. Eu já conheci pessoas que abriram mãos de ministérios, de igrejas, por causa de questão material, que se perderam, não no sentido de se perder de salvação, não estou falando disso, mas se perderam no intuito do exercício do ministério porque esbarraram num problema financeiro e não conseguiram equilibrar isso e abriram mão de um ou de outro. Assim como também eu mencionei aqui minutos antes que eu já conheci pessoas que simplesmente abriram mão de trabalhar para se dedicar ao ministério, a uma obra, sendo que não era necessariamente isso que Deus queria. E depois a pessoa fala que está passando prova, porque eu estou passando no vento. Não. Veja bem, o apóstolo Paulo mesmo, ele dizia, quem não trabalhar não coma. A Bíblia quer, o Senhor Jesus, Deus, ele instituiu o trabalho não só como uma forma de castigo, mas também como uma forma honrosa de você obter o seu sustento. É claro que sim, a Bíblia fala daqueles que são vocacionados, daqueles que são chamados para o exercício integral do ministério e diz inclusive que esses devem ser sustentados de alguma forma, mas tem uma galera aí que não curte muito trabalho que meio que quis padronizar isso para todos, quando não é bem assim. Precisa de sabedoria, de entendimento para conciliar ambas as coisas. Então eu vou trazer aqui 4 características que o Senhor fala a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, Jesus diz que o dinheiro não é neutro.
Jesus diz que as riquezas são uma entidade, não uma coisa. É como se tornasse um Deus. As riquezas, né, para algumas pessoas, entenda bem, volto a repetir, não é a riqueza propriamente, mas é aquilo que ela causa nas pessoas. Para algumas pessoas é como se ela se tornasse um Deus, onde a pessoa morre, se corrompe, onde a pessoa vive em função daquilo, perde o sono, a pessoa é capaz de tudo, de qualquer coisa. É só você olhar para a sociedade que te cerca que você vai ver a quantidade de absurdos que as pessoas têm feito para conquistar dinheiro. Se corrompido moralmente, se corrompido financeiramente, se corrompido fisicamente, tudo por quê? Por causa de dinheiro. Em segundo lugar, Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva, né? Terceiro lugar, Jesus que diz que nem Deus e nem as riquezas aceitam devoção parcial. Ou você entrega o seu coração completo para Deus, ou nada, ou tudo ou nada. Meio coração, meia vida, meia devoção, Deus não aceita. E outra coisa, conforme diz o texto, Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Ou você serve às riquezas, ou você serve a Deus. Em quarto lugar, Jesus diz que não se pode servir a Deus e às riquezas. Jesus é categórico. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem serve a Deus não pode viver debaixo de um jugo de Mamon. Então, resumindo aqui, o que essa sessão, o que a Bíblia, o que o Novo Testamento de um modo geral nos ensina é: a riqueza em si ela não é um problema. Bens materiais, você desfrutar do fruto do seu trabalho não é problema. Deus quer que você desfrute do seu trabalho. Deus quer, eu te afirmo isso. Deus quer que você desfrute do fruto do seu trabalho. Deus quer que a sua casa seja abençoada, que a sua despensa seja abençoada, que você não tenha necessidade de nada. Deus quer isso para você. Eu não estou falando aqui de questão de dízimo, de oferta, eu não estou falando disso não, até porque dízimo não é obrigação para o Novo Testamento, não é. Dízimo não é obrigação para o Novo Testamento. Eu não estou falando aqui de fato de ser dizimista para ser abençoado, não é isso que eu estou falando não. Eu estou dizendo o seguinte: de acordo com essa sessão lida, de acordo com outras porções da Bíblia e do Novo Testamento, não é problema você se programar, não é? Preocupar não, preocupar sempre vai ser um problema, não é? O problema não é você se programar para acumular algo para a sua garantia, para a segurança. O problema é a avareza, o problema é a ganância, o problema é o acúmulo para fins unicamente egoístas. Entenda que o Novo Testamento ele não coloca o dízimo como obrigação, mas o Novo Testamento diz que todo cristão deve cooperar. Inclusive, você vai ver isso lá em Mateus 25, quando o Senhor fizer a separação entre os bodes e as ovelhas, ele dirá: tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestis. Então isso fala o que? Cooperação. O Novo Testamento fala que todo cristão deve, na medida do possível, dentro de suas possibilidades, cooperar de alguma forma, certo? Com o seu próximo, com o reino, ainda que o dízimo não seja uma obrigação. E aqui nessa sessão o Senhor ensina: o problema não está nas riquezas, o problema não está nos bens materiais, o problema é quando isso toma o lugar de Deus em sua vida. O problema é quando isso subtrai a sua vida espiritual. É como alguns que negligenciam a vida espiritual por causa de bens materiais, ou outros que negligenciam a vida financeira, profissional, para viver da obra. Como eu conheci muitos que não queriam trabalhar e queriam viver de pregação. Me desculpa a quem faz isso. Eu, particularmente, acho que o homem ele tem que ter o seu trabalho, a menos, é claro, que ele seja alguém especificamente vocacionado para Deus, para viver integralmente da obra, como um missionário, como um pastor integral. Aí é outra história, ele tem respaldo bíblico para isso. Mas o que tem por aí é muita gente querendo se tornar integral, não trabalhar para viver da obra. Tem muita gente aí se aproveitando disso.
Então, esses versículos, eu espero que eles tenham elucidado, tirado alguma dúvida. Se você ficou com mais alguma dúvida, mais alguma observação, deixa nos comentários. Já aproveita, curte, compartilha, segue a gente lá no Instagram, o perfil Entre Muitos e que Deus abençoe a todos que aqui chegaram e que vão desfrutar desse trabalho. Amém.